Boa tarde a todos. Uma boa tarde especial a todos os nossos amigos e colegas que nos acompanham através do canal do YouTube e das outras mídias, de WhatsApp e do Facebook. Uma saudação especial aos nossos amigos da Rádio Espírita do Paraná e da TV Espírita do Paraná, que também nos retransmitem. Estamos falando aqui da Sociedade Espírita Obreiro do Senhor, de Curitiba, para mais um estudo da Revista Espírita. Para aqueles que estão nos acompanhando a partir de hoje, estamos estudando o ano de 1859, no mês de fevereiro de 1859. E o estudo de hoje é uma continuidade do estudo da semana anterior, onde fizemos a primeira parte, que o tema é Escolhos dos Médiuns. É um tema bastante interessante, então vamos dar continuidade a esse estudo. Então Kardec continua sobre os escolhos dos médiuns. Podeis dizer a um homem que ele é bêbado, desbochado, preguiçoso, incapaz, imbecil, e ele rirá ou concordará. Dizei-lhe que é orgulhoso, e ficará zangado. Prova evidente de que tereis dito a verdade. Olha que interessante, né? E é bem isso mesmo, né? Nesse caso, os conselhos são tanto mais difíceis, quanto mais o médium evita as pessoas que os possam dar, fugindo de uma intimidade que teme. Os espíritos, sentindo que os conselhos são golpes desferidos contra seu poder, impelem o médium ao contrário, para aqueles que o entretêm em suas ilusões. Preparam-se assim muitas decepções, com que o amor próprio do médium terá muito a sofrer. Feliz ainda se não lhe resultar coisa mais grave. Se insistimos longamente sobre esse ponto, é porque em muitas ocasiões a experiência nos tem demonstrado estar aí uma das grandes pedras de tropeço para a pureza e a sinceridade das comunicações mediúnicas. É quase inútil, depois disso, falar das outras imperfeições morais, tais como o egoísmo, a inveja, o ciúme, a ambição, a cupidez, a dureza de coração, a ingratidão, a sensualidade, etc. Cada um haverá de compreender que são outras tantas portas abertas aos espíritos imperfeitos, ou pelo menos causas de fraquezas. Para repelir esses últimos, não basta dizer-lhes que se vão. Nem mesmo basta querer e ainda menos conjurá-los. É preciso fechar-lhes a porta e os ouvidos, provar-lhes que somos mais fortes do que eles, o que, incontestavelmente, seremos um dia, pelo amor do bem, pela caridade, pela doçura, pela simplicidade, pela modéstia e pelo desinteresse, qualidades que nos atraem a benevolência dos espíritos bons. É o apoio destes que nos dá força, e se algumas vezes nos deixam à mercê dos maus, é porque é para testarem nossa fé e nosso caráter. Que os médiuns não se assustem em demasia da severidade das condições que acabamos de falar.
haverão de convir, que são lógicas e seria erro contrariá-las. É verdade que as más comunicações que podemos obter são indício de alguma fraqueza, mas nem sempre um sinal de indignidade. Podemos ser fracos e ser bons. É, em todo caso, um meio de reconhecer nossas próprias imperfeições. É interessante essas colocações que o Kardec coloca aqui para nossas reflexões e para nossas análises, né? Porque, realmente, às vezes, quando nós, nos grupos de estudos, do DEON, nos próprios grupos mediúnicos, nós sempre estamos comentando e falando sobre essas questões da pessoa procurar estudar Evangelho, para se melhorar moralmente, de uma melhor preparação, né? Intelectual, tudo. Muitos não gostam, às vezes, né? De falar, poxa, você tem que... Então, não leva muito a sério isso. E o Kardec fala que muito claro a seriedade que tem que ter sobre essas condições, né? Se você quer trabalhar seriamente dentro de um grupo mediúnico e ter resultados positivos, ele tem que estar, não que seja perfeito, que ele coloca aqui, mas que você tem que estar buscando essa perfeição constantemente, essa melhoria, né? Esforçando-se pelo mínimo, né? Se dedicando. E muitas pessoas, às vezes, nós temos alguns exemplos de alguns médios, que falam assim, poxa, por que você não vem mais outra vez na casa, continuar estudando, né? Não, eu já fiz o estudo da mediunidade, já fiz isso, só posso vir um dia, né? Poxa, nem para se envolver numa atividade de caridade, de assistência, de recepção, sei lá, alguma coisa assim, né, para melhorar. Então, essa é uma briga constante, que eu sei que as casas espíritas enfrentam isso constantemente. As pessoas pensam que a mediunidade é só vir naquele dia, naquele horário certo, e está o suficiente, né? Aqui é interessante também, né, que tem a parte que o Kardec, logo no comecinho do texto, né, ele comenta assim que podeis dizer a um homem que ele é bêbado, debochado, preguiçoso, incapaz, imbecil, e ele rirá ou concordará. Agora, se dizer-lhes que é orgulhoso, ele ficará zangado. E aí ele continua no slide seguinte dizendo assim, ó, se insistimos longamente sobre este ponto, ou seja, sobre o orgulho, né, dos médiuns e do próprios espíritos que vêm na comunicação, é porque em muitas ocasiões a experiência nos tem demonstrado estar aí uma das grandes pedras de tropeço para a pureza e a sinceridade das comunicações mediúnicas. Então é interessante, né, que ele consegue resumir até numa única palavra, né, num único defeito, vamos dizer assim, que o orgulho é um defeito, né, de qualquer ser humano. Ele considera como um dos maiores, né, do mais preocupante. Exatamente. Ele consegue então resumir num único defeito que todas as experiências, todos os estudos que eles já fizeram, em todas as comunicações, esse é o pior de todos, que atrapalha a sinceridade nas comunicações. Interessante, então, né? O que eu preciso fazer? Preciso estudar? Precisa. Preciso ter uma conduta mais ilibada? Precisa. Mas, principalmente, o orgulho. Vencer o orgulho, né? O orgulho, na realidade, ele é o pai das outras imperfeições. Verdade. Né? Todas elas originam-se praticamente do orgulho. E todas elas nos levam a pensamentos negativos. E quando nós entramos em pensamentos negativos, automaticamente atraímos as forças negativas do plano espiritual, criando em torno de nós uma camada tão densa, fluidicamente, que os bons amigos da espiritualidade não conseguem chegar perto de nós. Eles chegam, mas nos deixam à vontade para que nós aprendamos com as próprias quedas. Perfeito. E nessa mesma linha que o Sr. Ezequiel falou, se uma pessoa, por exemplo, ela tem alguns hábitos, algumas coisas que não são... Mas ela é humilde, se você fala com ela fala, puxa, você tem razão, vou procurar mudar. Ela aceita, é o que ele está dizendo aí. Mas o orgulhoso não aceita, né? Aí é que é o problema maior. Você entendeu? A pessoa pode ser, às vezes, ter alguns hábitos, algumas coisas assim, mas é humilde. Aí você fala, puxa, você tem razão, tem que procurar mudar. Ela aceita a tua ideia. Se ela tiver orgulho, acabou por aí, né? E é interessante, lido na continuação desse slide que a gente está na tela ainda, o anterior a esse, na verdade, que ele diz assim, ó, é verdade que nesse mesmo, é verdade, bem no finalzinho, é verdade que as más comunicações que podemos obter são indício de alguma fraqueza.
Beleza, ele entende que às vezes a fraqueza do médium, né, pode causar algumas comunicações não tão boas, né? Mas nem sempre é um sinal de indignidade. Então não é, a comunicação foi boa, não, o médium que é indigno, não tem a capacidade de receber um espírito bom para dar uma comunicação, não. É alguma fraqueza nele que está proibindo isso, né? E orgulho vem Com certeza. nisso, né? E dando continuidade aqui, então. Acho que é aqui que os médios... É o próximo. Esse aqui ali, né? Esse terminal. É aqui. Já dizemos em outra... Não, acho que voltou. É? Lá no já dizemos. Já dissemos em outro artigo, não é necessário ser médio para estar sob a influência de espíritos maus, que agem na sombra. Com a faculdade mediúnica, o inimigo se mostra e se trai. Sabemos com quem tratamos e podemos combatê-lo. Assim que uma má comunicação pode tornar-se uma lição útil, se soubermos aproveitá-la. Seria injusto, além disso, tributar todas as más comunicações à conta do médium. Falamos daquela que ele obtém sozinho, fora de qualquer outra influência, e não das que são produzidas no meio qualquer. Ora, todos sabem que os espíritos atraídos por esse meio podem prejudicar as manifestações que, pela diversidade de caracteres, quer por defeito de recolhimento. Então, aqui é interessante também, que aqui, até para colocar isso, porque aí a pessoa fala assim, poxa, eu trabalho num grupo de obsessão, no caso nosso, nós trabalhamos no grupo de obsessão, e aí vai vir entidades intelectualizadas que querem fascinar, que querem entidades negativas e de todos os níveis, né? Então, aí o médico recebe, se ele for cair naquele caráter que ele está, por isso que ele esclarece aqui. Ali, na realidade, ele não está sendo enganado. Ele está fazendo isso por caridade, para ajudar a caridade. Então, faz ele, por isso que ele fala em grupo, né? Sério. Ali ele faz ele por caridade, tanto é que o Kardec, quando escreveu, era assim, ele recebia todo esse tipo de entidade, os médicos recebiam e ele analisava. Então, ali é diferente. Então, ele está fazendo uma caridade de acolher uma entidade que está em desequilíbrio, seja ela moral, qual que for, e aí faz parte do trabalho, ele não está sendo enganado. Aí ele tem que ser mais fiel possível e deixar essa entidade transparecer a tua personalidade para que a gente possa analisar, né? Ser mais fiel naquilo que a entidade, para facilitar a identificação daquela entidade, né? Então, se a entidade, a fascinadora, está mentindo, se o médium não pode dizer assim, não vou falar isso porque ele está mentindo, deixa falar, porque é ali que nós vamos conseguir chegar, né? Então, eu achei interessante isso aqui, porque quando eu estava estudando antes ali, dá a impressão assim, poxa, então, se vem essa entidade aqui, eu não vou dar comunicação. Não é isso, aqui ele deixa bem claro nesse sentido, né? Ele está falando naquelas comunicações individuais, que o médium vem, e vem aquele espírito, começa a escrever, começa a colocar e manipular, né? Nesse sentido que ele está dizendo, né? Que é o que nós aqui orientamos e não recomendamos isso, né? Que a mediunidade tem que ser praticada em grupo, dentro de uma casa espírita, né? Em regra geral, que as melhores comunicações ocorrem na intimidade e num círculo concentrado e homogêneo. Em toda a comunicação encontram-se em jogo diversas influências, a do médium, a do ambiente e da pessoa que interroga. Essas influências podem reagir umas sobre as outras, neutralizar-se ou corroborar-se, vai depender do fim que nos propomos e do pensamento dominante. Vimos excelentes comunicações obtidas em círculos que não reuniam todas as condições desejáveis. Nesse caso, os espíritos bons vinham por causa de uma pessoa em particular, porque isso era útil. Vimos também más comunicações obtidas por bons médios, unicamente porque o interrogador não tinha intenções sérias e atraía espíritos levianos que deles zombavam. Olha que interessante. Olha, eu acho que de tudo que a gente já viu da revista, acho que é a primeira vez que ele pega no pé do dialogador, né? Não, daqui ele pega mesmo. Ele pega no pé, não, porque, como ele fala ali, existe todo um clima que tem que ter. Um grupo homogêneo consegue dar boas comunicações. Mas não é só problema do médium. Desde o médium, da pessoa da sustentação e principalmente ali do interrogador. Sim. Né?
ou quem está lá, o dialogador, deixa eu conversar com esse aqui, começa a perguntar perguntas que não tem nada a ver com o trabalho? Por curiosidade? Por curiosidade, né? Então, o que vai acontecer? Então, é um problema, nós, dialogadores, que temos que, né, nos cuidar. E é interessante também esse aspecto, a gente vê que ele fala ali, ó, vimos também más comunicações obtidas por bons médios, só porque o interrogador não tinha, isso você já falou, mas ali antes, ali, ó, os bons espíritos vinham por causa de uma pessoa em particular, porque isso era útil. Então, ali era porque era uma questão particular, mas a gente pensando, por exemplo, como o Pereira falou, num grupo de desobsessão, existe uma finalidade útil, que é para ajudar o encarnado e os desencarnados que estão vinculados a ele, né? Todos precisam de ajuda. Então, mesmo que as pessoas não estejam tão harmonizadas, porque isso se bate muito, né, no movimento, não, tem que ser um ambiente assim, não pode conversar, não pode isso, não pode aquilo. Claro que esse seria um ambiente ideal, mas nem por isso as coisas deixam de acontecer, porque existe uma finalidade útil que une o grupo. Todos estão com essa vontade de ajudar. Então, mesmo que às vezes chegue e faz uma brincadeira ou converse alguma coisa que às vezes não é tão adequado, tudo isso eu acho que é irrelevante, né? Ou é secundário, vamos dizer assim, não é irrelevante, mas é secundário em relação à finalidade útil, né? Que os espíritos sempre dão esse ênfase, né? Aí ele coloca assim, nesse caso os espíritos bons vinham por causa de uma pessoa. Às vezes uma pessoa que está ali, ou por aquela situação, ele vinha, porque é uma coisa útil. Era útil para uma. Imagine quando você faz um grupo de desobsessão que você é útil a vários, né? E mesmo porque, né, se nós pegarmos o maior exemplo nosso, que é Jesus Cristo, ele quando escolheu os 12, ele não escolheu 12 perfeitos, né? Ele sabia, né? Ele sabia, né? Então, somos nós mesmos, né? Nós, componentes do grupo mediúnico, todos imperfeitos, mas querendo fazer algo útil, né? Então, para encerrar essa nossa segunda parte, que nós colocamos na semana retrasada ali, na parte 1 dos escuros do médium, coloca assim: tudo isso demanda tato e observação, concebendo-se facilmente a preponderância que devem ter todas essas condições reunidas, né? Muito bacana esse estudo. E né? Esse estudo, né, que começou na aula passada e a gente vai concluir agora com mais essa passagem do Evangelho que nós colocamos aqui, é um tema muito interessante, né? Que deve ser lido, relido, estudado, porque nos diz respeito não só aos médios ostensivos, mas como Kardec diz, todo mundo tem um pouco de médium, né? A todos nós, né? Muito interessante esse tema. Então, para complementar esses estudos, aí o Lelo, a Suzana que prepara isso, nos trouxe, colocou aqui, falou até para colocar uma questão que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito em 1864, nós estamos no ano de 1859. Então, Kardec traz também, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, algumas considerações sobre essas questões dos médios, né? Então, ele coloca lá no capítulo 17, item 7, 26, é isso, no capítulo 26, item 7, os médios atuais. Por que ele fala? Ele faz essa diferenciação, você vê, os médios atuais. Porque também os apóstolos tinham mediunidade. Ele já coloca isso aqui para dizer, né? Para não... Igualmente... E aí que é interessante, né? Imagina, eu fico imaginando Jesus, né? Andando lá pela praia, pegando passava, né? Opa, esse é médio extensivo, vem. Esse é médio extensivo, vem, né? Não é bem assim, porque ele já tem o planejamento em cima disso, né? Lógico, né? Mas Mas mais ou menos isso. Né? Os 12, como diz Kardec, os 12 tinham mediunidade. Então, venham porque vocês que vão ser úteis, né? Então, e nenhum deles tinha uma mediunidade assim que se percebesse, né? No entanto, foram desenvolvendo a mediunidade à medida que, né? E principalmente depois até que Jesus desencarnou, né? Porque aí é que a coisa começou a fluir, né? Então, porque muitas pessoas dizem, né? Não tem, eu nunca vou. Eu nunca vou, né? Mas vai sim. Agora continua. Igualmente, receberam de Deus um dom gratuito, o de ser intérpretes dos espíritos para instruções dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Não para lhes vender palavras que não lhes pertencem. A eles médios
visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteiam, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Então aqui ele vai complementando, nós achamos interessante, ela achou interessante, eu achei bacana isso, complementar aquilo que ele estava falando lá naquelas questões lá, né? No item 8, quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sente por tudo que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz, mister, para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? É fora de dúvida que se pode assim obter manifestações. Mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Eu fico pensando aqui, quando eu ouço isso aqui, isso quer dizer, e é demonstrado que naquela época existia, como existe hoje, existiam esse comércio, né? Até, voltando um pouquinho, que eu volto àquele livro há 2000 anos, tem o Araxé lá, que como é que chamava, que queria destruir a Flávia lá, né? Ela vai buscar o Araxé lá, tudo para fazer esse serviço, atendimento e tal, tudo lá, pagava, chegava com muito dinheiro, né? O outro que queria ser amante da Flávia também, que eram os dois que faziam no mesmo, ele chamava de Araxé. Ia lá no cara lá na Roma, né? Na época do Império Romano, já existia esse comércio, né? Eles já entendiam isso, né? Isso é uma coisa que vem em todas as gerações, em todas as civilizações, a gente percebe isso, né? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda caterva dos espíritos inferiores, é uma palavra diferente. Inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder o que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Acho interessante como é uma questão de época, né? Então, no tempo do Kardec, eles eram muito finos na forma de se expressar. No entanto, quando havia necessidade, o Kardec usava termos que para nós agora chocam. Caterva, né? Até Jesus também, né? Usou certos termos que hoje em dia a gente fala, porque dá a impressão que agora as palavras são tudo, né? Então, você tem que usar palavras muito delicadas, embora isso dentro de nós você está pensando aquilo, né? Então, eu acho que é um tanto de hipocrisia que nós temos na nossa cultura atual, que em vez de falar a palavra correta, não são espíritos inferiores, são espíritos menos evoluídos. Então, na verdade, é um eufemismo isso, e é uma coisa de boca para fora, né? Eu acho que Kardec estava certo, e a gente tem que começar a resgatar certas coisas da cultura que são essa hipocrisia exagerada, né? E nessa mesma linha, inclusive, quando ele falava que ele não pode falar espírito mal, ele falava espírito mal. Ele falou, esse é um espírito mal. Ele falava desse jeito mesmo, ele não passava, esse é um espírito mal. Menos bom. Não, menos bom, não evoluído. Ele não falava isso, ele disse, esse é um espírito mal. Né? Porque não é no sentido que ele vai ficar sempre mal, mas que ele está na maldade, ele está no momento. Né? Quem, pois, deseja comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedir seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Ele volta praticamente lá.
naquele estudo que nós estávamos fazendo da Revista Espírita. A parte da questão moral apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, identificada por logo como a dos ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isto se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia, imutável, com cuja perenidade, pois ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receitas, de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que, por essa razão mesma, representa uma propriedade da qual, naturalmente, lícito é ao seu possuidor tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem um concurso dos espíritos. Faltando esse, já não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Explorar alguém a mediunidade é, conseguintemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Aí eu estava pensando lá nos Estados Unidos, né, que tem algumas pessoas que usam essas capacidades, né, para, por exemplo, descobrir o rastro de onde está uma pessoa, se está viva, se está morta. Só que a gente tem que lembrar que isso pode ser exclusivamente anímico. Sim. Não é? Aí, nesse caso, ela poderia... Vai dizer, sempre tem o concurso de um espírito. Sim, mas quando você é médico e vai operar, você sabe que também tem um concurso de espírito amigo ali. Mas quem tem o dom mesmo, quem se dedicou a isso, é o médico. Né? Vai operar, é ele que está fazendo, ele vai cobrar. Sempre vai ter alguém que intua. Então, acho que nesse sentido, talvez alguns tipos de fatos assim que se ouve dizer, está trabalhando como detetive lá, descobrindo se tem, primeiro que é uma coisa útil, que seria até às vezes de interesse dos espíritos mesmo que a situação se resolvesse, e depois que pode ser muito mais anímico do que mediúnico. Porque a gente gosta de acusar os outros, veja, aquele lá veja que ele está fazendo errado, então a gente tem que cuidar com isso também. Porque ele separa bem claro essas questões anímicas da mediunidade, Então, a própria dupla vista, tudo são questões anímicas. Ela se torna mediunidade quando você entra em contato com o espírito interfere. Mas o fato da pessoa se emancipar e chegar lá e ver uma coisa à distância, é anímico, Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo e pela ignorância e pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. No item 10, a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr desprezo. Aqui, assim,
houve um questionamento, que naquela época lá, se um magnetizador poderia cobrar, né? Aí é que ele faz a distinção. Se ele está fazendo a parte anímica dele, sim. Né? E aí ele diferencia o magnetizador do médium de cura. Porque o médium de cura, o magnetizador pode ser um médium de cura, mas a partir que ele está no médium de cura, ele está trabalhando com a entidade espiritual. Aí não, né? Porque daí ele não está doando do dele, exclusivamente, ele está dependendo de outro. Né? O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Olha aí. Não tem direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobrava pelas curas que operava. Procure, pois, aquele que carece de que viver recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam do que esperam fazer deles uma escada para onde subam. Bom, aqui se encerra essa parte, foi só um adendo que nós colocamos para achar interessante, para complementar exatamente aquele assunto, né, das condições aí da mediunidade, né? E agora nós vamos entrar em um outro assunto, ainda no mês de fevereiro, que o Kardec coloca na Revista Espírita, que chama-se Os Agêneres. Esse é um tema bem interessante também, já adiantando um pouquinho aqui, que existe muitas controvérsias sobre essas questões, criaram-se muitos preconceitos e muitas ideias errôneas sobre isso, né? Então, acho bem interessante também nós refletirmos um pouquinho sobre isso. Então, ele começa assim. Já nos referimos diversas vezes à teoria das aparições. Em nosso último número, o recordamos a propósito dos estranhos fenômenos que relatamos. Para melhor compreensão do que se segue, rogamos aos nossos leitores que a eles reportem. Então, gente, temos que voltar a estudar mais lá, né? Já foi falado bastante vezes mesmo. Todos sabem que o número das manifestações mais extraordinárias produzidas pelo Sr. Home estava a aparição de mãos perfeitamente tangíveis, que cada um podia ver, apalpar, que pressionavam e apertavam, mas que de repente não oferecia senão o vazio, quando queria pegá-las de surpresa. Eis um fato positivo, que se produziu em diversas circunstâncias, atestada por numerosas testemunhas oculares. Por mais estranho e anormal que pareça, cessa o maravilhoso, desde o momento em que é possível lhe darmos uma explicação lógica. Entra, então, na categoria dos fenômenos naturais, embora de ordem completamente diversa, dados que se produzem aos nossos olhos, e com os quais é preciso pôr-se em guarda para não confundir. Nos fenômenos comuns, podemos achar pontos de comparação, como o do cego, que percebia o brilho da luz e das cores pelo som da trombeta, mas não similitudes. É precisamente a mania de querer tudo assimilar àquilo que conhecemos a verdadeira causa de tanta desilusão em certas pessoas. Pensam que podem manipular esses elementos, novos como se fosse o hidrogênio e oxigênio. Ora, aí está o erro. Esses fenômenos estão submetidos a condições que escapam ao círculo habitual de nossas observações. É preciso, antes de tudo, conhecê-los e com ele nos conformarmos, se quisermos obter resultados. É necessário, sobretudo, não perder de vista que esse princípio essencial, verdadeira chave da ciência espírita e agente dos fenômenos vulgares, é uma força física material que pode ser submetida a leis do cálculo, ao passo que os fenômenos espíritas, esse agente é constantemente uma inteligência que tem vontade própria e que não podemos submeter aos nossos caprichos.
nessas mãos havia carne, pele, ossos, unhas reais? Não, evidentemente. Era apenas uma aparência, mas de tal ordem que produzia efeito de uma realidade. Se um espírito tem poder de tornar visível e palpável uma parte qualquer de seu corpo etéreo, não há razão para que não possa fazer com os outros órgãos. Suponhamos que um espírito estenda essa aparência a todas as partes do corpo. Teremos então a impressão de ver um ser semelhante a nós, agindo como nós, quando não passa de um vapor momentaneamente solidificado. Tal é o caso do louquinho de Bayonne. A duração dessa aparência está submetida às condições que nos são desconhecidas. Depende, sem dúvida, da vontade do espírito, que pode produzir ou fazê-la cessar à vontade, embora dentro de certos limites, que nem sempre tem liberdade de transpor. Interrogados a respeito, bem como sobre todas as intermitências de quaisquer manifestações, os espíritos sempre disseram que agiam em virtude de uma permissão superior. Se por certos espíritos é limitada a duração da aparência corporal, podemos dizer que, em princípio, ela é variável, podendo persistir por mais ou menos tempos, pode produzir-se a qualquer tempo e a toda hora. Um espírito cujo corpo fosse assim visível e palpável teria, para nós, toda a aparência de um ser humano. Poderia conversar conosco e sentar-se em nosso lar, qual se fora uma pessoa qualquer, pois tomaríamos como um de nossos semelhantes. Partimos de um fato patente, a aparição das mãos tangíveis, para chegar a uma suposição que é a sua consequência lógica. Entretanto, não teríamos trazido à baila se a história do menino de Bayonne não nos tivesse posto no caminho ao nos mostrar a sua possibilidade. Questionado sobre esse ponto, um espírito superior respondeu que realmente podemos encontrar seres dessa natureza, sem que o suspeitemos. Acrescentou que isso é raro, mas possível. Como para nos entendermos, precisamos dar um nome para cada coisa. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas os chama de agêneres, assim indicando que sua origem não é resultado de uma geração. O fato a seguir, que passou ultimamente em Paris, parece pertencer a essa categoria. Olha que coisa bem interessante esse assunto. Porque o que eu acho interessante nessas questões aqui é que, desde quando a gente começa a estudar o Espiritismo, quando a gente fala algumas coisas de materializações, de aparecer espírito, ou quando a pessoa fala que vê algum espírito, ou fala com alguma coisa assim, aí as pessoas falavam de fazer algumas experiências, não, mas nós não conseguimos, tem que ficar uma semana sem comer carne, que não sei o quê, que não sei quantos dias, ir num ambiente totalmente isolado, para o espírito se materializar. Aí vem, aqui nessas agêneres aqui, o espírito, no meio de todo mundo, sem nenhuma preparação, sem nada, sem nenhuma condições morais. Então, nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos falando, né? O que algumas pessoas, às vezes eu vi lá que as pessoas queriam fazer uma experiência, ia numa chácara, aí não podia fazer isso, não sei o quê, que não carne, que tal, e não aparecia nada, não materializava nada. Aí eles estão confundindo as questões de curas com a ectoplasmia, que é outro fenômeno daí, porque daí você vai precisar do ectoplasma. Aí sim, o ectoplasma para formar tudo aquilo lá. Mas se o espírito quiser aparecer para nos dar uma comunicação, e você, que nem ele vai colocar aqui, coloca aqui, e falou naquele do louquinho de Bayonne que comia, depois ele vai explicar aqui melhor, isso não é necessário, não tem essa condição. Então, se nós tivermos, assim, por exemplo, uma ideia firme, um pensamento assim, o espírito pode aparecer e conversar conosco. Então, não é uma regra da maneira que as pessoas colocam, né? Então, tem que tomar cuidado do que... Por isso que ele faz todo um embasamento teórico antes, para colocar, porque o Sr. Ramos estava lá e, de repente, aparecia uma mão lá e colocava a mão lá.
E aí, aquele ambiente era um ambiente totalmente esterilizado? Era isso aqui? Não. Sabemos como é que é esse mecanismo total? Não sabemos. Ele explica aqui que é uma vaporização, tudo. Então, às vezes, algumas ideias são colocadas que às vezes dificulta até as pessoas estudar e colocar, que vai criando uns preconceitos, né? Aí quando aparece alguma coisa, não, isso é impossível, não pode, não. Então ele coloca aqui essa história, olha essa história aqui, ó. Uma pobre mulher estava na igreja de São Roque e rogava a Deus que auxiliasse em sua aflição. À saída, na rua Saint-Honoré, encontra um senhor que aborda, ele diz, olha, boa mulher, ficareis contente se arranjasse trabalho? Ah, meu bom senhor, respondeu ela, peço a Deus que me conceda esse favor, porque estou muito necessitada. Aí respondeu, pois bem, ide a tal rua, número tanto, procurai a senhora T, ela vos terá trabalho. Então continuou seu caminho. A pobre mulher dirigiu-se sem demora ao endereço indicado. Aí chegou lá, né, a senhora. Com efeito, tenho trabalho para mandar fazer, diz a senhora em questão. Mas como? Não disseram a ninguém? Como pôde a senhora vir me procurar? Ficou surpresa, né? Então a pobre indigente, avistando um retrato suspenso na parede, respondeu, senhora, foi esse cavalheiro que me enviou aqui. Esse cavalheiro? Replicou espantada a senhora. Mas isso não é possível. Esse é o retrato do meu filho, morto há 3 anos. Olha, gente, não sei como pode ser isto, mas vos asseguro que foi esse senhor que acabei de encontrar ao sair da igreja, onde tinha ido pedir a Deus que me assistisse. Ele me abordou, foi ele mesmo que me mandou aqui. Olha, gente, conforme o que acabamos de ver, nada haveria de surpreendente em que o espírito do filho daquela senhora, a fim de prestar um serviço à pobre mulher, da qual, sem dúvida, ouvira a prece, lhe tivesse aparecido sob a forma corpórea, para indicar-lhe o endereço da própria mãe. E ele continua aqui, Kardec. Em que se transformou depois? Sem dúvida, no que era antes, um espírito. A menos que, continuando o seu passeio, tenha julgado conveniente mostrar-se a outras pessoas sob a mesma aparência. Essa mulher teria, assim, encontrado uma gênere com a qual havia conversado. Mas então, dirão, por que não se teria apresentado à sua mãe? Nessa circunstância, os motivos determinantes dos espíritos nos são completamente desconhecidos. Agem como bem lhes apareça, ou melhor, como disseram, em virtude de uma permissão, sem a qual não podem revelar sua existência, de modo material. Compreende-se, ademais, que sua visão poderia causar à mãe perigosa emoção. Nós sempre temos essa questão de questionar, né? Quem sabe se não se apresentou a ela durante o sono ou de qualquer outro modo? E, aliás, não teria sido um meio de lhe revelar a sua existência? Né? É muito provável que tenha testemunhado aquela conversa entre as duas senhoras. Não nos parece que o louquinho de Bayonne deva ser considerado como uma gênere, pelo menos nas circunstâncias em que se manifestou, visto ter tido sempre para a família o caráter de um espírito, caráter que jamais procurou dissimular. Era seu estado permanente, e as aparências corporais que assumiu eram apenas acidentais, ao passo que o agênero, propriamente dito, não revela a sua natureza, e aos nossos olhos, mas não é do que um homem comum. A nossos olhos é mais do que uma pessoa comum, né? Quer dizer, ele não se identifica como espírito. Lá ele identificou porque todo mundo sabia, né? Não conhecia. Isso que ele quis colocar aqui. Sua aparição corporal pode ter longa duração, conforme a necessidade para estabelecer relações sociais com os diversos indivíduos. Pedimos ao Espírito São Luís que nos esclarecesse sobre esses diferentes pontos, dignando-se a responder às nossas perguntas. Aí o Kardec faz uma pergunta, então, a São Luís agora, né? O espírito do louquinho de Bayonne poderia mostrar-se corporalmente em outros locais, e a outras pessoas além da sua família?
Sim, sem dúvida. Isso depende da sua vontade? Não exatamente. O poder dos espíritos é limitado. Só fazem o que lhes é permitido fazer. Quer dizer, aquilo que eu sempre comentei aqui nos casos das materializações, né? Ele acha que está fazendo por vontade própria, mas não é permitido. Por exemplo, se não fosse assim, o espírito materializado tacava uma pedra, chegava na gente ali na rua ali, não é assim, né? Existe um poder que controla isso, né? O que aconteceria se ele apresentasse uma pessoa desconhecida? Teria sido tomado por uma criança comum. Dir-vos-ei, porém, uma coisa: por vezes existe na terra espíritos que vestiram essa aparência e que são formados por homens. São tomados por homens. Então, gente, de repente nós estamos em algum lugar, com alguma coisa assim, aparece um lá, conversa com a gente, dá uns conselhos, fala assim, poxa, como é que essa pessoa é bacana, tal, não sei o quê. Olha o que ele está dizendo. Não é isso. Né? Às vezes, puxa, mas como é que aquela pessoa veio? Às vezes a gente está meio perdido, mas assim, vem um espírito, fala para a gente, vai tal lugar, faz assim, faz aquilo lá, e conversa. Não pode ser bem isso? Isso que ele está dizendo. Esses seres pertencem à classe de espíritos inferiores ou superiores? Pode pertencer às duas. São fatos raros. São fatos raros. Deles tem exemplo na Bíblia. Na Bíblia fala bem sobre isso mesmo, né? Que apareceu lá e tal. Raros ou não, Kardec, né? Faz outro questionamento aqui. Raros ou não, basta a sua possibilidade para merecer nossa atenção. O que aconteceria se, tomando semelhante por um homem comum, lhe fizesse um ferimento mortal? Seria morto? Kardec pergunta. Desapareceria subitamente, como o jovem de Londres. Está vendo? O cara vai chamar tal vida. Aí você fala, o que aconteceu? Desapareceu. Na realidade, o espírito está simplesmente adensando o seu perispírito. É o que acontece, por exemplo, com os espíritos superiores, que têm que baixar o nível da vibração para poder aparecer, senão não são vistos. Não? E esses espíritos automaticamente já têm um perispírito já adensado naturalmente. Não? Mas para que ele seja visto, ele adensa mais ainda. Aí ele é visto. Mas muitas vezes você vai tocar e ele simplesmente desaparece. Dando continuidade aqui. Aqui ele fala que no caso do outro lá ele comia. Até ele vai colocar nesse assunto aqui, ó. Eles têm paixões? Sim. Como espírito, tem as paixões dos espíritos, conforme a sua inferioridade. Se algumas vezes tomam um corpo aparente, é para fluir as paixões humanas. Se são elevados, é com um fim útil que o fazem. Aí que aí vai entrar na questão. Pode procriar? Deus não o permitiria. Seria contrário às leis que estabeleceu na terra. E elas não podem ser derrogadas. Se um ser semelhante se nos apresentasse, haveria um meio de reconhecer? Não. A não ser que o seu desaparecimento se fizesse de modo inesperado. Então, a não ser que você está vendo aqui, de repente, ué, cadê? Onde é que foi parar o meu amigo? Né? Aí você fica desconfiado, né? Puxa vida, para onde é que ele foi? Seria o mesmo que o transporte de móveis de um para outro andar. Fatos que lesses anteriormente falando. Aí o Kardec faz uma observação aqui. A alusão a um fato dessa natureza relatada no início da sessão, né? Porque eu acho que no início da sessão devia ter um caso parecido com isso. Qual o objetivo que pode levar certos espíritos a tomar esse estado corporal? É antes o mal do que o bem? Resposta: frequentemente o mal. Os espíritos bons têm ao seu favor a inspiração. Agem pela alma e pelo coração. Como o sabeis, as manifestações físicas são produzidas por espíritos inferiores, e aqueles são desse número. Entretanto, como disse, os espíritos bons podem igualmente tomar essa aparência corporal como um fim útil. Falei de maneira geral, né? Nesse estado, podem tornar-se visíveis ou invisíveis à vontade? Sim, pois que podem desaparecer quando bem entenderem. Tem eles um poder oculto superior aos dos demais homens?
só tem o poder que lhes faculta a sua posição como espírito. Aí vem aquela pergunta: tem necessidade real de alimento? Não, o corpo não é real. Aí aqui aquela questão do louquinho lá que ele falou lá, se eu não me engano. Entretanto, embora não tivesse um corpo real, o jovem de Londres almoçava com seus amigos e apertou-lhe as mãos. Em que teria transformado o alimento absorvido? Olha só. Antes de apertar a mão, onde estavam os dedos que apertavam, compreendeis que o corpo desaparece? Por que não quereis compreender que a matéria também desapareça? O corpo do rapaz de Londres não era uma realidade, visto estar em Boulogne. Era, pois, uma aparência. O mesmo ocorre com a nutrição que ele parecia absorver. Aí que você vê, parece real, mas é uma aparência, mas você aperta, sente, come. No caso do louquinho, ele sentava na mesa e comia junto com a família. É interessante essas colocações, né, gente? Mas a questão do alimento, Jesus não se alimentou junto com Sim. Né? Comeu peixe, comeu pão, É. e já estava desencarnado. Isso. Aí pergunta-se, onde foi parar o alimento? Simplesmente se dissolveu. Sim, é o que ele coloca aqui, né? E tanto é que ele fala assim, quando o São Tomé que não via a chaga, né? Mas é você mesmo, mestre? Olha aqui a chaga, coloca aqui. Né? Ele estava andando junto com ele lá e tal, andava junto lá e tudo. É o mesmo sentido disso aqui, né? É a mesma coisa, né? Então você vê como é que a gente tem que, quando a gente estuda o Espiritismo, nós que estamos estudando, então nós temos que tomar cuidado com algumas colocações que nós fazemos, alguns preconceitos, para não colocar tudo na mesma situação, né? Existem situações diversas que ocorrem, né? Dizer que o espírito não pode aparecer, não pode ser tocado, que não sei o que é perigoso, não sei o que, nós estaríamos indo contra o que a doutrina espírita nos ensina. Nós temos que diferenciar o que é uma manifestação ectoplasmática, de ectoplasmia, né? Que é de cura, de fluido lá, com esses agêneres, que são uma coisa que é uma aparência formal, que é diferente isso, né? E essa pode aparecer, né? Pode chegar num grupo mediúnico um dia, chegar lá e aí? Pode. Mas precisa ter um ambiente. Não. Para a ectoplasmia, sim. Né? Quando você está trabalhando com a ectoplasmia, que você vai manipular ectoplasma, aqueles que fazem ectoplasma, materialização, aí é uma outra abordagem, vamos dizer assim, né? Por isso que eu falo sempre que a gente tem que tomar cuidado para não cair sempre numa linha dessa absoluta, né? Temos que ver as várias vertentes que podem ocorrer, né? E também não podemos confundir com a evidência, né? Se o médium está vendo, ele pode estar vendo uma evidência, é real para ele ali, mas não é só ele que está vendo, né? Se tivéssemos entre nós um ser semelhante, aqui já limos, né? Não. Se tivéssemos entre nós um ser semelhante, seria um bem ou um mal? Seria antes um mal. Aliás, não se pode adquirir grandes conhecimentos com esses seres. Não podemos dizer muita coisa. Tais fatos são excessivamente raros e jamais têm caráter de permanência, notadamente as aparições instantâneas, como a de Bayonne. Então, ele fala que é raro, mas nós temos que ter a ideia de que pode ocorrer. É isso que eu estou dizendo. Não é porque ele falou que era raro, não pode acontecer. Ele diz que não é comum. Isso, exatamente nesse sentido, né? Pode haver. Pode haver. Então não podemos descartar isso. Se acontecer, não está mentindo, né? Porque nós temos essa mania de querer, mas é muito raro, não pode ser. Como não pode ser? Vamos estudar, vamos verificar, né? Tem o caso, por exemplo, né, que eu li num livro, né? O médico, por exemplo, recebeu a visita de uma garotinha de em torno mais ou menos de 8 anos, que foi procurá-lo, entendeu? Dizendo que a mãe estava doente e que precisava de ajuda. E o médico foi junto com a menina até lá na casa. Quando chegou lá na casa, entendeu? A mulher estranhou. Apesar de doente, ela estranhou. Aí, resultado, ele disse que quem havia ido buscar ele tinha sido a menina, a filha dela que tinha morrido fazia anos. E, inclusive, ficou rastro na neve. Então, Tanto dele como do médico, como da menina. Quer dizer, ela acompanhou ele o tempo todo. Depois que ele entrou em casa, que ela desapareceu. pois é, isso aí nós temos relatos aí, inúmeras coisas que aparecem nessa linha, né? O espírito familiar protetor algumas vezes toma essa forma? Absolutamente.
Não dispõe ele de recursos interiores? Manipula-os com mais facilidade do que faria sob uma forma visível, e se tomássemos por um nosso semelhante. Pergunta, Kardec perguntando de novo, pergunta se o conde de Saint-Germain não pertencia à categoria dos agênios? Não. Era um hábil mistificador. Já entra nessa hora. A história do jovem de Londres, relatada em nosso número de dezembro, é um fato de bicorporeidade, ou melhor dizendo, de dupla presença, que difere essencialmente daqueles que tratamos. O agênero não tem corpo vivo na terra, apenas seu perispírito toma uma forma palpável. O jovem de Londres estava perfeitamente vivo, enquanto seu corpo dormia em Bolonha. Seu espírito envolto pelo perispírito foi a Londres, onde tomou uma aparência tangível. Conhecemos um fato quase análogo. Enquanto estávamos calmamente deitados em nosso leito, em nosso leito, um de nossos amigos viu-nos diversas vezes em sua casa, embora sob uma aparência não tangível, assentando-nos ao seu lado e com ele conversando. Certa vez nos viu em hobby de dormir, né? Hobby de dormir. E outras de paletó. Transcreveu nossa conversa e nos lá enviou no dia seguinte. Era como não poderia deixar de ser relativos aos nossos trabalhos prediletos. Querendo fazer uma experiência, ofereceu-nos refresco. Eis a nossa resposta: não tenho necessidade disso, visto não ser meu corpo que está aqui. Sabeis assim que não há necessidade de vos produzir uma ilusão. Uma circunstância assaz, bizarra, apresentou-se nessa ocasião, seja por predisposição natural, seja com resultado de nossos trabalhos intelectuais sérios, desde a nossa juventude, e poderíamos dizer, desde a infância. O fundo de nosso caráter sempre foi de extrema gravidade, mesmo na idade em que não se pensa senão nos prazeres. Essa constante preocupação nos dá um semblante de frieza, de muita frieza mesmo. Kardec, né? Você vê, ele pelo menos, que muitas vezes nos tem censurado. Entretanto, sob essa aparência glacial, talvez o espírito sinta mais vivamente do que no caso de se permitir expansões exteriores. Ora, em nossas visitas noturnas ao nosso amigo, ele ficou bastante surpreendido por nos ver completamente diferente. Estávamos mais abertos, mais comunicativos, quase alegres. Kardec era bem sisudo, né? Tudo em nós inspirava a satisfação e a calma proporcionada pelo bem-estar. Não estará aí um efeito do espírito desprendido da matéria? Olha que coisa bacana, né, gente? E até aqui a gente consegue, estudando a revista espírita, a gente consegue ver algumas intimidades de Kardec, né? Algumas particularidades, né? Dessas questões, dos amigos, desses empreendimentos. É uma coisa bem bacana da gente estudar, né, gente? Bom, gente, era isso que nós preparamos para hoje, nesse estudo que vale bastante reflexão. Por isso nós agradecemos aí os nossos amigos que nos acompanham e estaremos aqui na próxima semana. Na próxima semana nós estaremos aqui de volta para mais um estudo da Revista Espírita. Obrigado a todos, uma boa tarde.